Boa noite, pessoal. Nossa live hoje um pouquinho mais cedo. Vão entrando aí. Agora, já sabe. Vinícius, boa noite. Gabriel, FG Perícia, boa noite, pessoal. Vão entrando aí, vão falando de onde vocês são. Já vai mandando aviãozinho, porque a live hoje vai ser excepcional. Toda semana nós trazemos um convidado para falar sobre mercado condominial. E hoje nós temos um advogado, é isso mesmo. Advogado e engenheiro juntos em prol da engenharia, gente. Então, nós vamos mostrar para vocês a importância de ter aliados no mercado condominial falando de direito e falando de engenharia. Vinícius, boa noite, o Mário já entrou aí, já chamou, deixa eu já colocar o Mário aqui para a gente batendo o nosso papo antes de chamar o nosso convidado, enquanto vocês entram aí. Pessoal, vai mandando o aviãozinho, porque essa live hoje promete, tá? Como todas, mas a de hoje, olha, tem bastante assunto aí para a gente conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder falar aí se o áudio tá bom, vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo, eu agradeço, tá? Peraí, Mário, que eu já tô te liberando, tá? Toda vez é a mesma novela. Eu aceito, demora um pouquinho para você entrar. Agora foi. Ali, ó. Tudo bem? Tudo bem, garota? Ótimo! Melhor agora, Como doutor é que Mário. tá, amiga? Gustavo Camacho já entrou aí também, viu? Já entrou? Ah, acabei de ver ele ali. Gustavo, pode mandar o convite que eu já aceito você. A gente já começa batendo papo, porque a gente aqui, ó, adora conversar, né, Mário? Adora. Sou apaixonado. E ainda mais com esse assunto, né? Vou mandar Tô uns mandando, aviãozinhos tô aqui mandando os também. aviões pra galera, viu? Tá mandando também? Tô mandando. Vamos mandar aviãozinho aí, gente. Hoje o bicho vai pegar aqui com o Gustavo e a Elaine. Hoje o bicho vai pegar. Vambora. Hoje, hoje tem perguntas capciosas para o nosso advogado aqui, Gustavo Camacho. Já prepara aí, Gustavo, que ó, você já tá sabendo que as perguntas, mas o Mário já falou que você tá totalmente preparado, tenho certeza, como todos os nossos convidados aqui, E é sempre tudo muito ao vivo. capacitados. E é tudo E é tudo ao vivo, e a gente não. Olha ele aí. Oi, Elaine. tudo ao Tudo Fala, bom? Mário. Quanto tempo? Como é que você Quanto tá? tempo, meu amigo Gustavo Camacho, advogado de primeira linha do estado de Santa Catarina. Como é que você está, meu amigo? Tudo ótimo. Eu estou mandando os aviãozinhos aqui para a galera. Vai se esquentando aí, viu? Vamos se Enquanto o Mário esquentando. tá mandando, Gustavo, se apresenta aí pro pessoal, acho bem legal, né? Principalmente o pessoal te conhecer. Se apresenta de onde você é, sua área, para o pessoal já sabendo quem é você, que hoje a gente vai ó, ter perguntas capciosas para você, viu? Já vai Então, vamos preparado. lá. Bom, eu sou advogado, atuante aqui no estado de Santa Catarina. Faço hoje a presidência da Associação de Síndicos do Estado e também a presidência da Comissão de Direito Condominial aqui da subseção de Joinville. Bom, já faz um bom tempo que trabalho nesse segmento de patologias construtivas. Até hoje, a gente teve um evento no núcleo de síndicos local aqui da cidade com a participação de uma engenheira diagnóstica, a Valdima, da Siqueira Márcia, trabalha bastante aqui no litoral. Então, é muito bacana. A gente está conseguindo expandir esse segmento que atende tanto incorporadoras quanto aos próprios condomínios e síndicos, porque o objetivo é encontrar a raiz do problema, né? E responsabilizar quem causou o problema. Com certeza, com certeza. Essa é a intenção. É a gente trabalhar em prol do condomínio, né? Então, eu acho que até o tema da nossa live, para o pessoal que está chegando, vou falar aqui, o Mário já pode até fazer a pergunta, que eu sei que ele está querendo fazer uma pergunta hoje. O tema da nossa live, olha só, é a engenharia e o direito condominial, aliados para uma gestão eficiente. Então, a intenção é a gente falar aqui, Gustavo, que a gente precisa do advogado, a gente precisa da engenharia juntos em prol do condomínio, né? Para uma gestão eficiente, quando nós falamos, é para o condomínio, é para o síndico, o gestor condominial ali. Então a gente vai ter esse bate-papo aí da importância de nós sermos aliados em prol da boa convivência no condomínio e da gestão eficiente. Mário, passo a palavra para você.
Já começa com a pergunta para o Gustavo, para a gente começar a nossa live. Gustavo, sempre um problema de conceitual entre falar de engenharia condominial e engenharia diagnóstica. Porque, no meu modo de ver, minha opinião, e a opinião de outras pessoas, não tem como um engenheiro diagnóstico ele entrar no condomínio sem saber nada de engenharia condominial, que não está muito além do que um detector de patologia. Porque no condomínio existe gestão de reforma, gestão de manutenção, tem participação em assembleia, tem assistência técnica, tem vistoria, ou seja, não há como admitir essa confusão maluca que tem, amigo. Você sabe muito bem que você sabe da nossa labuta na engenharia condominial, e há ainda esse problema de falta de interpretação, de dizer que a engenharia condominial está dentro da engenharia diagnóstica, que é o contrário. A engenharia diagnóstica ela está dentro da engenharia condominial. Porque tem engenharia diagnóstica, tem a engenharia de manutenção, tem a engenharia de gestão de reforma, tem a engenharia de facility, tem a engenharia que tem que saber essa parte por causa do nosso tema, principalmente o nosso tema. Eu te pergunto, como ter essa confusão? O que você acha sobre essa pergunta que eu vou fazer para você agora, a sua opinião? É a engenharia condominial que está dentro da engenharia diagnóstica ou a engenharia diagnóstica que está dentro da engenharia condominial? A palavra do meu, passo para você. Wagner, você que é um profundo conhecedor do assunto, tem aquela obra magnífica a respeito de engenharia condominial também, criou um curso de engenharia condominial, professor, professor. Sim, mas a criação é sua. E, bom, são áreas que certamente elas se tocam, são absolutamente correlacionadas, uma vez que o engenheiro diagnóstico, ele pode ir até o condomínio, mas ele vai com o objetivo de levantar as manifestações patológicas e as patologias que dão causa a essas manifestações. No entanto, é fundamental que aquele engenheiro que deseja trabalhar com condomínios, ele precisa conhecer a dinâmica condominial, ele precisa saber o que é uma convenção, ele precisa saber o que é um regulamento interno, ele tem que saber enfrentar os leões lá na Assembleia de Condomínio, essas perguntinhas aí capciosas que às vezes você vai lá, convidado pelo síndico, e a oposição está presente. Ela vai tentar te derrubar, ela vai tentar te fazer perguntas que façam com que você pareça um profissional incapaz, ineficiente. E é fundamental que o engenheiro diagnóstico que pretende se tornar um engenheiro condominial, ele precisa entender todo esse fluxograma do processo de incorporação imobiliária com o nascimento dos condomínios edilícios, precisa conhecer a Lei 4591, o próprio Código Civil, especialmente as responsabilidades do síndico constantes lá dos incisos 1 até o 9 do artigo 1348 do Código Civil, e ele precisa entender como se faz a entrega de um empreendimento. Tem uma técnica para isso, NBR 12722, que trata como ocorre a passagem de bastão entre o construtor/incorporador para o síndico, que nesse momento... Tem a matéria que você vai dar na nossa pós-graduação, viu, galera? Aí, vai, continua. Então, neste momento da entrega do empreendimento, o síndico que não possui capacidade técnica de engenharia, e a maioria, de fato, não possui, precisa estar amparado por intermédio de um profissional técnico de engenharia, que aí sim vai auxiliá-lo na detecção de todas as manifestações patológicas, dando com causa ali as reprovações, as falhas, porque agora nós temos um ponto fundamental, porque no Dia dos Namorados, agora, dia 2 de julho desse ano, entra em vigor a NBR 1770, e trata sobre as garantias da construção. E essas
Garantias, elas são tratadas na condição de falhas, porque a gente está muito acostumado com o termo anomalia, manifestação patológica, patologia. Agora a gente consegue utilizar um termo falha. Tem uma falha, porque o leigo ele não sabe a origem desse problema. Então, denominando como falha. É justamente isso que o engenheiro condominial, lá no momento da entrega do empreendimento, ele busca identificar as falhas nesse processo construtivo para que sejam identificadas, sejam documentadas e aí sim o síndico apresente para a construtora, barra incorporadora, para que ela possa fazer as correções. E aqui, nesse momento, mais do que nunca, nós falamos de garantia, porque a garantia ela difere da responsabilidade. A garantia é quando, independentemente da comprovação do nexo de causalidade, a incorporadora ela precisa fazer o reparo, porque a garantia, o prazo de duração daquele sistema, daquele subsistema, daquele componente em funcionamento adequado, ele não foi observado, ele não foi respeitado. Já quando eu falo de prazo de responsabilidade, aí sim a gente precisa investigar a manifestação, descobrir qual é a travando para vocês também, Mário? Não, o do Gustavo está travando só o dele. O seu não está travando, não. Travou aqui? Tá. Deu uma travada, Gustavo. Não sei se foi só para mim. Está meio embaçado, o Gustavo. Então acho que a minha conexão não deve estar muito legal. Mas dá para ouvir bem agora? Tá dando para ouvir. Tá dando a travada, mas tá dando. Tá, então, só retrocedendo ali. Então, a gente tem uma série de normas técnicas que basicamente se referem a NBR 15575, que é a norma técnica de desempenho, da onde foi extraída a tabela D1, que se tornou agora a NBR 17170. Nós temos a norma técnica 14037, que é o manual, um dos manuais indica como proceder à elaboração de um manual de uso e operação da edificação. A NBR 5674, que trata a respeito desses registros das manutenções. A 16280, que que foi lançada bem no período da pandemia, no dia 21 de maio de 2020, que é justamente que faz esse fechamento de ciclo com tudo aquilo que foi tratado anteriormente pelas outras normas técnicas. E agora, enfim, nós temos a 17170. Então, o engenheiro diagnóstico que pretende se tornar um engenheiro condominial, ele precisa conhecer isso. Olha só, eu sempre falo, vocês viram aí o que o nosso advogado falou sobre NBRs. Quando nós falamos em palestra que eu dou pelo Brasil, que eu digo que o engenheiro patologista ele não tem que saber só de NBR, porque quando você fala engenheiro diagnóstico, você está tratando para trabalhar de perito judicial, que é uma norma 13752, que eu estou terminando de atualizar ela agora. Olha a famosa confusão que vocês, engenheiros, fazem. A gente, quando fala de engenharia diagnóstica, nós estamos falando da NBR 13752, uma vez que a NBR 16747 ela é feita para constatar, ela não tem obrigação de ir na anexo causal. Então, como é que você me diz, Gustavo Camacho, esse erro de conceitual de engenheiros, misturar a 3752, que é a norma que você diz, que é um laudo técnico. O laudo técnico ele tem que ter objetivo, terminologia, a texto da manifestação patológica e o nexo causal, de quem é a origem. Isso é norma ABNT 13752, utilizada para lide judicial. O que você me diz, Gustavo, dessa mistura de conceito da 16747 com a 13752? Diga aí. Eu queria fazer um combo. Posso fazer um combo dessa sua pergunta, Mário? Porque para os engenheiros saber que eu tenho advogados condominialistas, como o Camacho, que ele sabe muito mais
do que muito engenheiro, porque os engenheiros só pensam em entrar em condomínio para fazer laudo de inspeção predial. Isso a gente tem que acabar com isso, que é uma gama de serviços que tem. Então, é a pergunta que eu queria fazer. Pode complementar, amiga. Bom, você responde a do Mário e eu queria saber que, na sua visão ali, pegando um laudo, vamos chamar de laudo, né? A gente sabe que conceitualmente tem diferença, mas você pegando isso na lide judicial, com erro de conceito, como que fica isso, né? A descredibilidade e no mundo jurídico, eu queria que você complementasse também. Pegando esse erro de conceito, então você recebe lá é tudo misturado, 16747, 13752 e não, aquela misturada. misturada. Do IBAP ainda colocada. É um festival de mistura que eu para o Gustavo ver. É tabela Gucci, 13752, 16747 e ainda a norma do IBAP. Então, ou seja, qual a metodologia que ele utilizou? Não tem utilização. Quando você pega um laudo desse, Gustavo, você trabalhando para a construtora ou numa lide, como é que você vê isso? Esse erro de conceito? É que o erro de conceito ele gera impactos jurídicos de maneira imediata. Uma vez que o laudo, que na verdade é um relatório de inspeção predial, técnico, que não tem nada a ver com esse nome laudo de inspeção predial, eu briguei na época, sabe, Gustavo? Eu briguei para não ter esse nome. Porque não pode falar que é um laudo de inspeção predial. Aquilo ali ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, na realidade, o laudo, aqui é o parecer técnico, de verificar as anomalias que tem no condomínio e verificar com o intuito de manutenção. Fala aí. Exatamente. Então, o relatório de inspeção predial, que não é laudo, porque laudo é judicial, ele tem o objetivo de identificar as manifestações, porque ele é um laudo sensorial. O engenheiro ele vai até o empreendimento, não procede nenhum ensaio, e aí, digamos, que ele se depare com uma manifestação patológica na seção elétrica da edificação. Aí sim, ele recomenda que se contrate um profissional de engenharia elétrica que vai fazer os ensaios, vai fazer as investigações, entendendo os nexos de causalidade. Começa por aí. Então, se eu levo um relatório de inspeção predial a juízo, nós temos um problema. Porque para que nós tenhamos a condenação de uma incorporadora, por exemplo, numa demanda envolvendo patologias construtivas, é fundamental que nós tenhamos um laudo que especifique quais são as patologias decorrentes que nos interessam de patologias de natureza endógena, ou seja, falha de projeto ou falha de execução, quando nós estamos diante de uma construtora, e aí nós especificamos o nexo de causalidade da culpa, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Quais foram aqueles elementos constantes de norma técnica, que não são leis, mas o próprio Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor atribuem esse status de como se lei fosse, porque é o balizador técnico para o entendimento, e o juiz ele é tão leigo quanto eu que estou falando aqui, porque quem vai analisar esses elementos é o perito, indicado pelo juízo, que vai fazer a análise da edificação com fundamento neste laudo unilateral produzido pelo condomínio, laudeado, digamos assim, pelo laudo apresentado pela construtora / incorporadora, e o que vai balizar são os quesitos que foram formulados pelos engenheiros assistentes de cada uma das partes. Aí sim, o documento final é o laudo de um perito imparcial, nomeado pelo juízo, que vai estabelecer ali, fundamentalmente, quais são as patologias, quem são os responsáveis, porque, digamos, eu tenho lá uma patologia. Identifica-se que é uma patologia funcional decorrente da falta de manutenção ou uma patologia decorrente de um elemento da natureza, ou um vizinho que construiu no terreno lindeiro, no terreno vizinho, e gerou um recalque diferencial na edificação. Ou seja, são excludentes de responsabilidade civil que vão sendo trabalhadas ali. E justamente o laudo, ele identifica isso. Para que seja chamado de laudo, tem que ter esses elementos fundamentais. A identificação da patologia, o nexo de causalidade e o estabelecimento da culpa.
Olha só. Posso fazer mais uma? Vamos lá. Pode mandar. Pode mandar. Só porrada. É só porrada. Você disse muito bem aí agora. Eu vou complementando. O laudo de inspeção predial, ele, na realidade, ele tem a fundamentação, o objetivo dele é auxiliar na questão da manutenção. Caso você, o inspetor predial, que ele é um generalista, ele identifica alguma coisa que está fora da normalidade, faça um ensaio tecnológico daquilo ali, dentro do laudo, que é um ensaio tecnológico com prova cabal, no artigo 472 do CNPq, diz o seguinte: se a prova técnica for suficiente, o juízo dispensará a perícia. Aí, eu digo muitas vezes disso, eu falo aqui em Brasília, que já aconteceu muito, graças a Deus, o juiz ter dispensado a perícia, o Gustavo. Como é que é isso aí? Como é que está acontecendo essa jurisprudência aí também em Santa Catarina? Em Santa Catarina, é muito difícil que isso aconteça, essa dispensa da perícia judicial, porque os magistrados vêm considerando que essa prova foi produzida de maneira unilateral. Evidentemente que, infelizmente, se acaba descaracterizando a responsabilidade técnica do profissional de engenharia, que ele atesta uma condição com fundamento não nos seus interesses particulares, mas naquilo que foi, de fato, constatado. Por isso que esse expediente do 472 do CPC, ele existe. No entanto, aqui tem sido muito difícil. O que a gente tem tido sucesso, na realidade, são nas concessões das tutelas de evidência, onde você consegue comprovar documentalmente, e aí são expedidas tutelas antecipadas para que, eventualmente, um reparo seja procedido, sobretudo quando há risco de perda de vidas, com relação à perda de estabilidade da edificação, algum colapso de um elemento estrutural. Aí sim nós temos... A mesma antecipação da tutela tem, né? A tutela antecipada. Elaine, você quer fazer alguma pergunta? Faça alguma pergunta aí, que eu estou com várias capciosas aqui. Não, a gente está falando de gestão. Eu queria pegar alguma parte voltada nessa parte do condomínio, né, que a gente vem falando. Olha só, eu sempre venho falando aqui, Gustavo, que o condomínio, o síndico, ele precisa ter alguns pilares para assessorar ele, que ele é um gestor, né? E que, na ausência de um responsável técnico, quem responde é ele. Eu queria fazer uma pergunta mais simples e ver sua visão de advogado. Como você vê a importância de um condomínio, além de ter assessoria jurídica, ter também uma assessoria técnica no condomínio? O engenheiro condominialista, que nós chamamos, para assessorar o condomínio. Porque, olha só, eu estou com um caso aqui de um condomínio que eu assessoro, que por eu ser consultora em um condomínio, a gente verificou uma parte contratual, eu verifiquei a parte técnica e a parte de jurídica verificou um erro lá, e a gente está conseguindo, em conjunto, assessorar o condomínio com a obra que foi feita. Então, eu queria que você passasse a sua opinião aqui para todos que estão nos assistindo, da importância, além do braço jurídico, ter também um braço técnico ali, para assessorar o condomínio, quando a gente fala de engenharia. E qual a importância para você, né? Imagina, você vai pegar uma causa ali para ajudar o condomínio numa questão de engenharia e ter esse braço técnico. Então, fala aí para a gente, qual a sua opinião sobre isso? Eu entendo que é muito importante que, sim, o condomínio tenha esse respaldo, uma vez que o síndico, ele é um gestor. E o gestor, bom gestor, ele funciona na condição de CEO. A gente tem que descartar essa mentalidade, há muito tempo já arraigada, de que o síndico ele é o executor, o síndico zelador. Isso não cabe mais no nosso modelo atual. Então, pensando numa pirâmide de gestão, direção, gestão e operação, o síndico tem que ocupar lá a função de direção do condomínio, pensando o que precisa ser feito. Não necessariamente no como fazer. O como fazer, ele precisa ter os profissionais capacitados, especializados, que esses sim vão dizer como aquele expediente
deve ser realizado. Porque é muito comum nós termos uma administradora de um condomínio que faz o operacional burocrático do empreendimento. O jurídico que absorve todas as demandas referentes à gestão jurídica. O próprio zelador do empreendimento, ele faz essa gestão de todos os fornecedores. O jardineiro é um delegatário das funções, por que não um engenheiro também? E aqui nós entramos em alguns expedientes. Por exemplo, temos a LBR 16280. O condomínio precisa, a unidade autônoma vai fazer uma reforma na sua área privativa. A quem o síndico vai recorrer para que faça a análise do atendimento do plano de reforma? Precisa ter um profissional que vai fazer esse expediente. Ou então ele vai fazer uma reforma na área comum do condomínio, também precisa cumprir esse expediente da NBR 16280. Essa análise periódica da edificação, tem cidades que possuem legislação, como é a cidade de Balneário Camboriú, aqui próxima da minha cidade, onde tem uma legislação municipal, definindo-se a periodicidade na qual a inspeção predial deve ser realizada. E aí, infelizmente, nós temos aqueles engenheiros caneteiros que ele pede, aí, síndico, vai lá, tira a foto e me manda que eu já vou montar aqui para você. Ele não vai nem na edificação. Isso acaba sendo muito perigoso. Agora, quando existe um profissional de gabarito, contratado pelo condomínio, que entra na previsão orçamentária do condomínio, isso já facilita porque você consegue ter esses expedientes. E, inclusive, a NBR 16747 ela tem um ponto que é bastante interessante para o síndico. São dois pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. O primeiro deles o rompimento do nexo de causalidade com as gestões anteriores negligentes. Então, quando o síndico tem um profissional que faça essa análise da edificação de maneira genérica, uma vistoria sensorial, ele vai pedir todos os prontuários da edificação, tudo aquilo que foi executado de reforma, tudo aquilo que foi executado de manutenções, de acordo com o item 7.2 da NBR 5674, documentalmente, e aí sim ele vai conseguir ter uma anamnese global daquilo que foi executado ou daquilo que foi deixado de fazer na edificação. E aí, se algum acidente vem a acontecer, o síndico, ele poderá não ser responsabilizado e poderá não sofrer penalidades na esfera criminal também, porque ele consegue comprovar que aquelas negligências não são decorrentes do período de gestão dele. Ele quebra o nexo de causalidade da sua gestão. Esse é um ponto bastante importante para quem está assumindo os condomínios. E 2, a programação da gestão. Porque com base nisso, nesse relatório de inspeção predial, que o síndico ele consegue entender se aquela edificação precisa ser mantida ou se ela tem que ser recuperada antes de ser mantida. Tem que ser feito um plano de recuperação para que depois se passe a devida manutenção, ou se você consegue dar continuidade no plano de manutenção da edificação, de acordo com o manual de uso e operação que foi entregue pela incorporadora. E aqui, o que é interessante? Porque você já consegue ter uma previsibilidade, muita gente gosta da matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, você já coloca na previsão orçamentária exatamente aqueles expedientes que vão ter que ser realizados dentro desse interstício da gestão que não pode ultrapassar 2 anos. Tem condomínios que é 12 meses, mas a maioria dos condomínios são 24 meses. Aí você já consegue fazer esse provisionamento e facilita, inclusive, o expediente de gestão. Exemplo, quando nós temos que fazer uma lavação e repintura da edificação. Essa é uma benfeitoria de natureza necessária. Ela tem a ver com a manutenibilidade da própria edificação. E quando nós fazemos o expediente da chamada de capital, damos uma falsa aparência de que essa chamada de capital se refere a uma despesa extraordinária, quando na verdade não é despesa extraordinária, é despesa ordinária. E quem paga essa despesa também é o locatário, por força lá dos artigos 22 e 23 da Lei de Locações. Mas quem acaba pagando na prática, quando se faz chamada de capital, é somente o proprietário, porque o locatário diz, opa, peraí, isso aqui é um rateio extra, eu não vou pagar isso. Então, isso impacta de maneira direta na gestão do condomínio, sim. Antes de fazer a outra pergunta que eu vou fazer para você, e ela vai ser na sequência exatamente das coisas que você explanou agora, eu quero deixar um texto aqui, Gustavo, sobre a tabela Gucci, como o Sanches falou agora. A tabela Gucci não existe em local nenhum de norma 16747, 16747, norma do IBAP 3752, que ela deve ser usada. A tabela Gucci ela é utilizada por calculistas de estrutura de concreto armado, ou seja, quando você faz uma avaliação de um sistema construtivo,
estou deixando aqui para deixar claro para os engenheiros que estão aqui, que o Gustavo daqui está passando as informações que passam também para ele, né, Gustavo? Algumas, nesse caso, da tabela GUT. Eu queria deixar claro aí, porque na 16747 existem prioridades, prioridade 1, 2 e 3. E você, lá no final, você bota ela de forma decrescente das prioridades. Porque na tabela GUT, ela pode ser muito... como é que você... Acontece muito, e nas mentorias que a gente dá para síndico também, para engenheiros, a gente vê o entendimento fica complicado para o síndico depois de avaliar aquilo com aquele monte de numeração, entendeu? Eu até, antigamente, eu até usava, eu extingui isso há muito tempo, sabe, Gustavo? Sobre essa questão da tabela GUT. Então, vocês que estão aqui também, engenheiros, pensem que não existe nomenclatura nessa nomenclatura. E isso complica o entendimento do síndico e do próprio advogado. O Gustavo Camacho, que está aqui, ele é uma... Olha aí, toda a galera está falando aí, ó, tabela GUT só confunde, não sou eu, está dizendo. Os síndicos Camacho, mesmo falam isso, né, Mário? Os síndicos relatam para a gente que não entende nada, e realmente. Isso que acontece é o seguinte, deixando claro, o Gustavo Camacho, gente, ele é uma exceção, que eu já disse, ele podia ter feito com engenharia civil também, que ele é um grande conhecedor da área de engenharia. Mas aí fica fácil dele distinguir isso quando ele olha lá a tabela GUT, né? Mas vocês, e síndico, preste atenção, isso não tem nomenclatura nenhuma. E eu vejo as pessoas dando aula disso. Como é que dão aula de uma coisa que não tem, não é normativo? Eu quero que me explique assim, como utiliza uma metodologia que ela não é normatizada. Hein, Gustavo? Agora, Gustavo, você falou uma coisa muito legal. Vai ser uma pergunta, vai ser capciosa demais, Gustavo. E olha só, o Gustavo Camacho, ele falou uma situação muito engraçada aí agora. Ele já disse que não tem como trabalhar, precisa do engenheiro entender de gestão de reforma, gestão de manutenção. Não é só fazer um curso de engenharia diagnóstica que vai conseguir entrar na área condominial, não. Vocês viram ele aí. Agora, falou dos canetinha também, né? Falou dos canetinha, bem falado. E ele vem falar agora, parece que foi arrumado, mas não foi arrumado nada aqui. Não foi nada ensaiado. Ele diz o seguinte, que na norma 170, que eu já dizia para vocês, que é a 5674, exige para não perder garantia. Não adianta você fazer a manutenção e não criar o registro e assinado por um engenheiro profissional. Concorda aí? Concorda, Gustavo? Hein? Estou errado ou não? Você advogando para construtora. Tu está advogando para construtora. Aí tu vê lá, tem manutenção? Tem quesito? Tem manutenção? Prova, cadê? O cara vem com nota fiscal, Gustavo. Isso é comprovação de manutenção? Não, né? Concorda? Agora, Gustavo, me diz aí a sua opinião. Como é que você ficaria se você visse? Você está defendendo uma construtora agora. Vamos defender a construtora. Imagina que você defende a área condominial, os condomínios. Mas vamos lá defender a construtora. O condomínio entra com uma ação de vício construtivo. Aí a pergunta básica vai ser o seguinte: há registro de manutenções? Não é essa pergunta que é o quesito básico que você vai fazer? O primeiro quesito que você vai fazer é esse. Concorda, Gustavo? Sempre quando vem uma notificação, Mário, quando o condomínio dispara a notificação para a construtora, se o advogado da construtora ele tem um mínimo de discernimento nesse segmento, ele vai perguntar, tá bom, temos aqui uma manifestação patológica. Isso. Então temos insight. Aí eu quero saber o seguinte, de você, o que você acha desses... como é que se diz? Esses sistemas que estão oferecendo para os síndicos, esses programas, que não existe a figura do engenheiro. É tudo virtual. Sem atexto. Sem atexto. Não tem um atexto técnico. Então, eu quero que você diz, como advogado,
Isso é comprovação de manutenção, doutor Gustavo? Ah, o item 7.2 da NBR 5674, ele fala sobre profissionais capacitados ou especializados na realização do expediente de manutenção. Se o zelador, vai lá e executa a manutenção prevista no manual da edificação e não fica registro, é a mesma coisa que não se tivesse feito. Então, não funciona de maneira adequada conforme determinado pela NBR 5674, que é a norma de gestão das manutenções. É fundamental que, sim, tenha um... Não. Isso você está falando em nível de zeladoria. E de nível de serviço que tem que dar, rejuntamento, essas coisas. Dá para se... Não, aí piorou, você vai fazer uma junta de dilatação, por exemplo, de fachada, e o Zé executa descendo na cadeirinha, sem NR18, sem nada disso. Mas você manda fotografia e fica testado no sistema, no sisteminha. Isso vale como garantia que é seu? Essa é a pergunta, Gustavo. Não vale, não tem esse efeito de comprovar a realização da manutenção, porque o próprio manual ele já deve indicar como a manutenção deve ser feita e o tipo de profissional que deve ser empregado na realização dessa manutenção. Se o profissional empregado ele não atesta a realização com anotação de responsabilidade técnica, aí nós temos um problema. Nós temos um problema porque a manutenção foi feita de maneira adequada. 7.4, você está dizendo, da norma, vocês veem que ele sabe de qual os itens aí, ó. Os itens você está dizendo aí, ó, que ele sabe. Está dizendo o seguinte, como nós falamos, Gustavo, vamos lá. Vamos fazer a simulação aqui. Como nós vamos pegar o Zé Colher lá o zelador, ele tira a foto, ou encarregado, o zelador ou o Zé Colher, ou pode ser 3 opções. Você fica à vontade. Pode ser o Zé Colher, pode ser o zelador ou o encarregado. Entendeu? Fica a critério qual dos 3 profissionais que estão lá. Porque o zelador é uma coisa, o encarregado é outra, o Zé Colher é outra. O Zé Colher vai lá, ou o zelador vai lá, tira a foto e dá para o síndico, e o síndico alimenta o programa. E lá de outro estado está alimentando, aquilo ali está com comprovação de manutenção. Sem nem um ateste de um engenheiro do condomínio. Isso vale, Gustavo? Não possui eficácia. Olha só, gente. Comente isso aí, Elaine. Comente você. Deixa Elaine. eu fazer um resumão para o pessoal, algumas pessoas entrarem. Pessoal, olha só. O que o Gustavo, vamos deixar claro aqui, pessoal, algumas pessoas entraram no meio da live e nós estamos fazendo a live aqui colocando o quê? A engenharia e a parte jurídica, a advocacia juntos em prol do condomínio, em prol da engenharia dentro do condomínio. E olha o que o Gustavo falou. O Mário fez uma pergunta se hoje em dia sabemos que para manutenção, né? Tem muito condomínio que chega perto dos 4 anos, aí tem lá aquela quer contratar um laudo. Cuidado, engenheiro, se você vai lá, tá perto lá e vai falar, eu vou te dar um laudo de vícios construtivos, porque o Gustavo sabe o que eu estou falando. A primeira coisa que você tem que analisar é se o condomínio está fazendo as manutenções. Mas estar fazendo as manutenções não é contratar um aplicativo e o zelador ir lá tirar foto e colocar lá, não tenha texto. O que um advogado aqui especialista está falando é o seguinte: síndico, cuidado, se você contrata um aplicativo achando que é a resolução dos seus problemas e não tem um engenheiro para testar as manutenções, você está só gastando dinheiro à toa. Primeiro, porque não tem texto, segundo, que não tem validade jurídica isso. Então é isso só que eu quis trazer, a importância de ter um engenheiro para testar as manutenções por empresa especializada, por empresa capacitada. E zeladoria é para trocar uma lâmpada, é para fazer um serviço simples e não para testar serviço técnico que o condomínio vai perder as garantias. É isso, um apanhado do que falamos aqui. Mais uma. O engenheiro, Gustavo, que você vê a importância da gestão de reforma, uma vez que nós já falamos isso, quando você esteve aqui em Brasília, eu estive em Santa Catarina, nós falamos da gestão de manutenção e gestão de reforma naquelas cartilhas, lembra disso? E a gente sempre, nós temos a mesma visão.
97% dos desastres que tem com morte na questão da falta de gestão de manutenção. Ar-condicionado, chuveiro elétrico, quebra de parede indevida, piso sobre piso, que não pode. A importância do engenheiro para entrar na área condominial, saber o que é um plano de reforma e saber como trabalhar na gestão de reforma do condomínio para dar segurança aos moradores. É fundamental, Mário, porque o síndico, ele tem, de acordo com o inciso 5º do artigo 1348 do Código Civil, a obrigação de zelar pela guarda e conservação da edificação. E, digo mais, o artigo 1336, inciso 4º do Código Civil, ele traz 3 S's: saúde, sossego e segurança. Solicitar o plano de reforma é garantir a segurança daquela edificação. Ah, mas o síndico é um cara chato, não sei o quê, está pedindo plano de reforma, só quer atrapalhar minha vida, está com dor de cotovelo. A gente ouve muito isso dentro do mercado. Não. É questão de segurança. A gente já teve um caso onde uma edificação de alvenaria autoportante, pavimento térreo, eram 2 quartos, o indivíduo resolveu fazer a supressão de todas as alvenarias e transformar num estúdio, só deixou as paredes do banheiro. O que aconteceu? A edificação começou a apresentar sinais, aqueles estralos, como se fossem bolinhas de gude, no mesmo dia já. A síndica me ligou: Gustavo, o que eu faço? Eu falei: chama o engenheiro, que ele vai ali analisar o caso, mas alvenaria autoportante, alvenaria estrutural, com certeza não poderia ter sido suprimida, sobretudo no pavimento térreo. E, de fato, a edificação toda foi escorada porque ela sofria o risco severo de colapso. Vocês estão vendo aí, galera? O doutor Gustavo Camacho, como diz, a importância de vocês saberem ter a propriedade do que pode se fazer e na própria NBR 16680, muitos engenheiros não sabem nem, eu fico impressionado, Gustavo. Quando a gente está dando assessoria técnica nos condomínios, a gente vai dizer, faz o plano de reforma, muitos não sabem. A maioria não sabe o que é isso. A maioria não sabe. Não sabe, Gustavo. O que é interessante a gente fazer um retrospecto. Como surgiu o NBR 16280? Você sabe disso melhor que qualquer pessoa. Mas, só retrospectiva, edifício de Liberdade na cidade do Rio de Janeiro. O edifício de Liberdade ele entrou em colapso no ano de 2014, por isso que a norma foi elaborada. Mas, qual foi a origem de tudo isso? A edificação entrou em colapso, a edificação já próxima a 50 anos, foram sobrepostos 4 e 5 pavimentos sem reforço estrutural, foram suprimidos diversos elementos estruturais das unidades autônomas e aí a edificação entrou em colapso. No momento que foi ser feita a perícia para o estabelecimento do nexo de causalidade, a perícia restou inconclusiva, porque não se pôde estabelecer esse nexo de causalidade, pela falta de registro daquilo que foi feito na edificação. Então, o objetivo da norma técnica, primeiro, a segurança, e o segundo elemento é estabelecer o nexo de causalidade no caso de um acidente. E acontece isso. E antes desse caso do edifício de Liberdade, a gente nunca nem nascido. O Joelma mesmo pegou fogo em São Paulo. Fala dois, Joelma, mais recente o André, lá em Recife. Então vocês veem, gente, vocês veem a importância de vocês, engenheiros comercialistas, engenheiros que querem entrar na área econômica, entender da NBR 16680. E também vocês entenderem o que é a NBR 5674, que é uma coisa ligada à outra. Tem muito síndico que cobra plano de reforma, né, Laine? Reforma das áreas autônomas, e ele, quando vai fazer uma reforma na área comum, ele não faz o plano de reforma, não cobra o plano de reforma da empresa que vai fazer o serviço. Como é que é isso aí também, Gustavo? Aí em Santa Catarina está tendo essa movimentação de ter essa conscientização dos síndicos, da importância de ter um engenheiro condominialista no condomínio para fazer essa gestão de reforma, tanto na unidade autônoma, tanto nas obras das áreas comuns? Foi feito, a ASDESC, a associação a qual eu faço a presidência, vem fazendo um trabalho bastante importante nesse aspecto. E antes mesmo de que eu fosse presidente da entidade, já em 2017, 2018, foi encampado um projeto
em conjunto com o Jornal dos Condomínios, que é a maior mídia local aqui de disseminação dessa cultura condominial, e também com a ASB, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Seção Santa Catarina, para a elaboração de um manual de reformas nas edificações condominiais. E esse manual, ele é disponível, é online, tem no site da ASBE, no site do próprio Jornal dos Condomínios, e é muito bacana porque ele estabelece um fluxograma, dizendo como a atividade deve ser apresentada. Deve ser apresentado o plano de reforma completo, isso é, cumprido o item 5.1, não basta a apresentação de uma ART ou um RRT, como na maioria das vezes acontece, aí o indivíduo apresenta uma ART ou um RRT só de projeto, não tem nem execução, não se sabe o que vai ser feito, quem vai fazer, quanto tempo vai durar, o que vai ser suprimido, o que vai ser feito dentro da unidade autônoma, qual é o plano de descarte dos resíduos, tudo isso compõe um plano de reforma. Olha só, gente. Eu fico fazendo a pergunta para vocês aí que estão comentando, nos assistindo, que nossa live está bombando, o Entra e Sai Danado. Faço uma pergunta para vocês aí. Eu vou mandar uma enquete para os engenheiros que estão participando aí. Hein? Como é que vocês ficam com o nosso doutor Gustavo Camacho falando bonito desse jeito aí? Com muita má propriedade que muitos engenheiros, entendeu? Igual o engenheiro Sanches está dizendo que ele está dando aula para engenheiro aqui, entendeu? Então, é para vocês entenderem por que nós trazemos essas pessoas aqui para fazer essa live. E daqui a pouco, infelizmente, eu vou ter que sair, que eu tenho que dar aula lá para o nosso amigo Reginaldo para Brasconde, para vocês verem como está a engenharia condominial. Nós estamos dando aula dentro, viu, Gustavo? Nós estamos dando aula para a Associação Brasileira de Condomínios, do nosso amigo Reginaldo. Vamos dar aula hoje para 60 alunos, velho. Síndico, porteiro, advogado, todo mundo fazendo o curso de engenharia condominial. Para vocês verem. Porque você precisa entender, né, Mário? Entender o mercado, entender. Se você não entende que você precisa cobrar as coisas. Então, eu acho que o que acontece nesse momento, não há. Eu sempre briguei o direito condominial. Eu sempre briguei muito pelo direito condominial. Porque antes do engenheiro, tem que ter um advogado para ele saber avaliar, até no contrato que vai fazer com o engenheiro. Exato. Entende? Então, eu sempre briguei. Eu sou um grande admirador do Gustavo e tenho a honra de ter ele como professor da nossa pós-graduação. Mas é o seguinte, Gustavo, eu vou deixar a última pergunta, que eu tenho mais 5 minutos para participar, e depois a bola vai para a Elaine aí. Faça uma pergunta aí para ele, para o nosso amigo aí, a Elaine. Tá. Primeiro, queria mandar um abraço pro Tasto aqui, falou que nossa audiência tá para lá de top, agradecer a audiência aí, a Cida, a Renatinha, todo mundo que tá entrando. E olha só, o Gustavo já conhece o Silvio Miquel, todo mundo, senão vai esquecer o nome de todo mundo. Todo mundo que tá entrando aí, que tá entrando, saindo a galera, né? Que tá aí, entendeu? Bom, eu queria acho que uma pergunta que fazem muito, né? Geralmente são dúvidas, né, que a gente vai escutando. Principalmente os engenheiros que estão aqui. Jefferson. Gente, quem eu não falei, ó, todo mundo aí. Obrigado pela audiência, né? Porque senão, né, Mário? A gente não aguenta falar todo mundo. Fala. E todo mundo. A gente vê muita gente aqui que sempre entra na nossa live prestigiar e tá aprendendo. Antes até de fazer a última pergunta para o Gustavo, é muito importante a gente ter essa união pensando na boa gestão do condomínio. Vem acontecendo muitos acidentes e outros que não são noticiados, né, Gustavo? Falando da 16.280, do plano de reforma. Tem muita gente que confunde o plano de reforma e o condomínio, ele precisa ter um engenheiro para atestar aquele documento e saber se ele aprova ou não. Eu queria que você falasse para os síndicos essa daí agora, e também os engenheiros vão pegar carona nisso daí. Se souber aproveitar esse conteúdo gratuito, já sai na frente de muita gente, tá? Porque essa informação você não encontra em qualquer lugar e você tem que saber interpretar a norma técnica. A 16.280 é clara quando fala que tem que ser atestado por um engenheiro os planos de reforma. Então, a unidade foi lá, entregou a RT dela, o canetinha foi lá, assinou, nem fez a vistoria no apartamento, é o que acontece.
e ele vai lá e vai começar. Hoje, muitos síndicos vai lá e tá bom, a RT. Vamos pensar que é de execução, não importa. E foi lá e liberou. Acontece um problema. Vou dar um exemplo aqui claro, tá? A unidade trocou o piso e começou a vazar embaixo. Se o síndico liberou essa RT sem um atestado do engenheiro, fala pra gente quais as responsabilidades disso, e essa unidade começou a reclamar de vazamento, o que que dá para o condomínio? O que que dá para o síndico nesse caso? Fala aí, Gustavo. Responsabilidade civil, porque ele atestou. O que é importante para que a gente deixe bem amarrado esse procedimento? É norma técnica, portanto, não precisaria estar no regulamento interno, mas é interessante que o regulamento interno seja aditado e estabeleça-se esse processo de gestão de todas as reformas. E é muito importante, depois desse alinhamento técnico-jurídico do regimento interno, que o condomínio ele tenha, tudo bem que não contrate um engenheiro de maneira mensal, colocando na previsão orçamentária, que seria bastante desejável, mas que sempre que o síndico que não possui capacidade técnica, ressalvados aqueles síndicos que têm capacidade técnica de engenharia ou de arquitetura para essa finalidade, submetam esse plano de reforma ao engenheiro, contratado pelo condomínio de maneira pontual, que vai proceder à análise desse expediente e vai dizer, opa, peraí, vai suprimir esse elemento estrutural aqui, essa viga, essa parede aqui tem função estrutural da edificação, e digo mais, quando a gente fala em alteração estrutural, eu não falo apenas de vigas e pilares, a gente trata também de elétrica e de hidráulica, porque suponhamos que o indivíduo pretenda fazer uma reforma e vá no plano de potencial elétrico da edificação tenha só um ponto de espera para uma única máquina de ar-condicionado. Ele queira instalar 3 máquinas de ar-condicionado, ou então ele queira colocar um chuveiro daquele com consumo elétrico. 7.500 watts, só pode 5.000. Aí o que acontece? Ele vai lá e muda o disjuntor da unidade autônoma dele. Quem vai receber a sobrecarga é o disjuntor da edificação como todo. Vai gerar o incêndio. Exatamente. Então, percebam, não é só a supressão de elementos estruturais de alvenaria da edificação. Refere-se a toda e qualquer modificação de layout do memorial descritivo da unidade autônoma. Seja ele de alvenaria, de elétrica, de hidráulica. Isso tem que ser submetido ao plano de reforma, o plano de reforma é submetido à análise de um engenheiro contratado pelo condomínio que vai dizer, ok, pode fazer, ou não dá para fazer porque vai realmente impactar nos elementos de segurança da edificação, ou não entendi o que vai ser feito, que acontece bastante. Gente, deixa eu dizer aqui para vocês, ó, eu quero dar agora aqui, Gustavo, o meu boa noite, porque eu tenho para vocês, você continua aí na pegada, falta 7 minutos, mas eu tenho que entrar para dar aula agora lá no Instituto da Pasconde, lá para engenharia condominial. Eu tenho que dar aula agora, então vou ter que sair. Tá. Gustavo, A gente está acabando aqui também. Fica sabendo, Gustavo, que você vai ser chamado mais vezes para outros tiros, para falar de outros temas, tá? Viu, Gustavo? Pode. Grande abraço. Comigo, Mário. Uma satisfação estar aí com você. Boa noite para todos aí, tá? Um abraço. Tchau. Um abraço. Boa aula, boa aula. Pode ficar aí, Gustavo, que a gente ainda tem 6 minutinhos, tá? Vai aproveitar você até o último, até o último. Olha só a importância, né, pessoal, que o Gustavo falou. A importância, olha o Tácito aqui. O Tácito falou, a turma brinca com RT no Rio de Janeiro, fiquei assustado com a quantidade de canetinha oferecendo vender RT na internet. Você acredita que a gente consegue ver até no Mercado Livre vendendo RT? Eu não sei como que é aí, né? Só que eu acho que até uma última pergunta, assim, Gustavo, porque a gente sabe das atribuições técnicas, mas até para deixar claro, para esses canetinhas mesmo, que vai lá e só caneta, só vende RT, o que que acontece se vamos lá, ele emitiu uma RT de execução, nem tá lá vendo a obra, só foi lá vender o RT. O que que acontece se a gente pegar isso daí, for constatado algum problema, o que vai acontecer para esse profissional? Deixa aí como final para o pessoal anotar, para saber a importância de você não sair vendendo um documento técnico, sair assinando sem acompanhar uma obra, porque isso acontece muito. Então, eu queria que você falasse aí para todo mundo que está acompanhando, até se alguém já fez isso, cuidado, gente, é algo muito sério.
E eu estou fazendo consultoria em condomínios, eu estou barrando muito a RT sem plano de reforma, vai ser barrado. A gente tem que mostrar para o mercado a realidade correta do mercado, e a gente está assessorando condomínios e precisamos de engenheiros condominialistas sérios para também assessorar o condomínio, porque o síndico nem sabe, às vezes, o que ele tem que receber. E nós, profissionais técnicos, temos que assessorar ele. Então, fala aí para o pessoal o que acontece com essas ART fantasma de canetada que o pessoal dá. Se a gente pega e dá algum problema no condomínio. Então, veja só, que infelizmente acaba acontecendo. A gente vê mesmo no Mercado Livre sendo vendida a anotação de responsabilidade técnica e a IRT também. E é fundamental que o profissional entenda todas as responsabilidades. E aqui só fazendo um parênteses, por que a legislação ela não avança no sentido de estabelecer a obrigatoriedade de fazer, se tornar necessária a realização de inspeção predial em todas as edificações de maneira periódica? E a grande discussão, inclusive dentro dos CREAs, dentro das associações de engenheiro, mas vai ter muito canetinha. Tem aquele canetinha que ele vai lá e pede para a síndica, tira foto da edificação, manda para ele, coloca no template dele e está aqui, cobra lá R$300 para poder elaborar e ganhar no futuro. Isso acontece muito, tanto que os CREAs têm essa discussão interna, as associações de engenharia têm essas discussões internas, que não deveria acontecer, mas é uma realidade do mercado. São 3 esferas de responsabilidade. A esfera junto ao conselho de classe, que comete uma infração ético-disciplinar, porque não prestou o serviço que deveria ter prestado com a qualidade técnica necessária de dar o respaldo, dar o assessoramento, se algum acidente vier a acontecer. 2, esfera civil, responde com seu patrimônio pessoal pelas indenizações a que der causa em função disso. E 3, talvez mais grave, se algum acidente vier a acontecer com perda de vidas ou com a geração de algum dano físico a algum indivíduo, ele pode responder por homicídio, responder por lesão corporal, culposa, ou seja, pode ir preso, em resumo. Então, são 3 esferas para que o canetinha fique bem atento antes de pensar, vou ganhar 300 aí, assinando uma anotação de responsabilidade técnica, que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Vai acontecer à medida de que eu estou falando nós, quem está aqui acompanhando o que o Gustavo está falando, pessoal, à medida que nós, da classe técnica, engenheiros e arquitetos, se especializar, entrar dentro do condomínio e barrar isso, o nosso mercado como um todo cresce. Por quê? Porque só tem canetinha, porque infelizmente não tem assessores condominiais mostrando para o síndico a responsabilização. Então, é cultural, infelizmente, mas a gente consegue virar isso. Então, Gustavo, só para fechar, se eu pego aquela RT, vou dar um exemplo aqui só para a gente fechar nossa live com chave de ouro, tá? Que foi, assim, excelente o que você pontuou. Eu estou assessorando um condomínio, eu peguei uma RT lá de execução, tá? Só RT. Cheguei lá. Aí deu um vazamento na parte de baixo do condomínio. Eu posso ir lá e falar, peraí, quem executou isso aqui foi o cara que me deu RT. Via de regra, eu vou lá ligar para ele. Ele pode responder com bens materiais a reforma do apartamento, já que ele está assinando, correto? Só para ver se eu não entendi errado. Entendeu, pessoal? Então, se você entra no condomínio para assessorar e você encontra essa situação, eu falo, tomem cuidado, gente. Nós estamos no condomínio fazendo a coisa séria. Condomínio não é brincadeira. Assim, as edificações, elas precisam de cuidado. E nós, engenheiros, advogados, estamos juntos nessa para assessorar o mercado condominial. Então, engenharia condominial é muito mais do que patologia. É entender da gestão, é entender do que está acontecendo ali para a gente conseguir oferecer um bom trabalho. Bom, eu quero pedir para o pessoal seguir o Gustavo aqui. Se você gostou dessa live, está gostando dessa live, vai lá, marca a gente. Gustavo, com certeza você será chamado para mais bate-papo. E quando tiver para São Paulo, está convidado para gravar um podcast no AssistiCast para a gente falar de engenharia condominial, de direito condominial, tá? Já fica aqui público para a gente não esquecer isso daí, tá bom? Vamos estar aí no dia 14 de junho, Elaine, um evento da ADAPAC, lá do Felipe Lima. Então, já vou guardar esse evento aí. Você aproveitando que tá aqui, a gente grava o podcast aí para a gente falar desse assunto. O que você acha? Aí, ó, já se compromete publicamente, não tem como fugir, viu? Legal. Vamos lá, tem testemunha. Com certeza. Tem bastante gente. Bom, Gustavo, obrigada pela sua disponibilidade, por ter passado tanto conhecimento aqui pra gente e elevar o nosso mercado condominial, tá? Foi um prazer falar com você. E, pessoal, segue lá, printa
e marca a gente se você gostou dessa live. Não é isso, Gustavo? Obrigada, viu? Foi É um prazer isso falar aí, com eu que você. agradeço. Eu que agradeço, Dani, foi muito bacana. Fico à disposição para uma outra oportunidade também. Obrigado a todos que nos acompanharam. Com certeza. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau.